Boa noite a todos. É com grande alegria que vamos retomar o nosso estudo da obra Pensamento e Vida. Nós estamos na mensagem que retrata a sociedade, é o capítulo 18. Iniciamos já o estudo desse capítulo e hoje nós vamos dar continuidade ao parágrafo 4. O quarto parágrafo que nós já iniciamos, mas vamos dar continuidade a esse parágrafo. Nós vamos retomar o parágrafo 4, tá bom? Que é o lar coletivo. Então, já elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, solicitando, Senhor, o seu amparo a todos nós, a inspiração necessária através dos amigos espirituais, e que a tua bondade infinita possa preparar a nossa alma, o nosso coração, para o texto e as reflexões que nos serão apresentadas nesse momento. É em teu nome, Senhor, que estamos aqui, e é em teu nome que realizamos esse trabalho. Graça te damos, Senhor. Muito bem, então vamos lá. Vocês bem recordam que o tema retrata a sociedade. Então nós temos a sociedade familiar, né? Em um nível menor, nós temos a sociedade profissional, nós temos a sociedade do bairro que nós estamos inseridos, da cidade ao qual estamos inseridos e do país ao qual estamos inseridos. Então, nós temos um movimento de sociedade do micro para o macro. Nós temos uma sociedade do planeta que todos nós estamos inseridos. Então, como é constituído essa sociedade? O que nos leva, qual o critério da sabedoria divina para nos inserir nesta sociedade e não naquela outra sociedade, neste bairro e não naquele outro bairro, nesta condição social ou em outra condição social. Então o texto de Emmanuel, ele nos deixa muito claro a lei do quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, ação e reação. Olho por olho, dente por dente. Vamos para o texto? Vamos lá para o texto. O Emmanuel diz assim: o lar coletivo, definindo afinidades raciais e interesses do clã, do grupo, é o conjunto das emoções e dos pensamentos daqueles que o povoam. Olha que interessante. O lar coletivo, definindo afinidades raciais e interesses do clã, é o conjunto das emoções e dos pensamentos daqueles que o povoam. Então, ele pega o lar coletivo não só de uma forma física, mas aquilo que ele fala, esse conjunto de emoções que é verdadeiramente constituído por esse grupo que está inserido, daqueles que o povoam. Ele diz: entre as fronteiras vibratórias que o definem, o que define a vibração de uma sociedade? O pensamento, o desejo, as paixões, os pensamentos. Isso define a vibração. Então, por isso é que nós falamos que a nossa casa tem uma vibração, o nosso ambiente profissional tem uma vibração, o bairro tem uma vibração, a cidade tem a sua vibração, o país tem a sua vibração particular, que é o quê? É resultado desse conjunto das emoções e dos pensamentos. É o conjunto, porque o que nós vibramos, o que nós pensamos, o que nós desejamos, aquilo que nós idealizamos, isso é um conjunto de emoção.
de emoções. E essas emoções vibram. E ele vai falar em entre as fronteiras vibratórias que o definem. Que definem quem? O lar coletivo. Maravilha isso aqui. Entre as fronteiras vibratórias que o definem por intermédio dos breves aprendizados, berço, túmulo, olha só, por intermédio dos breves aprendizados, berço, túmulo. Aí ele vem explicar que denominamos existências terrestres. Então, intermédio é o quê? Somos exatamente nós que estamos aqui nesse aprendizado berço, túmulo, nascimento, morte, que nós vamos chamar de existências terrestres. E ele usa o termo breve, porque, meus irmãos, é muito breve. A gente nasce, completa 15 anos, daqui a pouco 30, 45, completamos 60, 75, já estamos voltando. São ciclos muito breves, muito rápidos. E ele chama de berço, túmulo, existência terrestre, mas ele fala um termo aqui interessante, dos breves aprendizados do berço, túmulo, que é esse período que denominamos de existência terrestre, porque a vibração do planeta não é Deus construindo, a vibração do planeta somos nós construindo, na condição de co-criadores que somos. Cada ambiente respira, vamos dizer, cada ambiente exala ali, vibra o pensamento de quem ali está inserido. Então, imagina um bairro extremamente violento, onde tem um número de pessoas muito violentas, um número de assassinatos muito grande. Imagina que vibração é esse bairro. Mas vamos lá, vamos continuando. Que denominamos existências terrestres. Transfere-se a alma de posição a posição conforme os reflexos que haja lançado de si mesma. Quando ele está usando aqui conforme os reflexos que haja lançado, ele está reportando a mensagem lá no iniciozinho, quando ele vai falar que a mente é o espelho, a função do espelho é o que? É o reflexo, né? A mente é espelho da vida em toda parte, seja no mundo físico, seja em colônias espirituais, seja onde for. Seja onde for. Por isso que ele diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. A vida que eu levo é o reflexo da minha mente. Nós aprendemos já que a mente, lembra que não é o pensamento é um atributo do espírito. A mente é a construção ao longo dos milênios. Ok? Então ele vai dizer que o quê? À medida que você vai nesse processo de aprendizado berço túmulo, que nós chamamos de existência terrestre, transfere-se a alma de posição a posição. Nós vamos mudando de posições. Hoje nós estamos em uma condição, reencarnamos novamente uma nova condição, reencarnamos depois, nós vamos mudando. Por isso é que ele diz, conforme os reflexos que haja lançado de si mesma, que é o que ele vai daqui a pouco dar detalhadamente. Se hoje eu maltratei, eu estou organizando uma nova reencarnação na pele de quem eu maltratei. Na pele que eu quero dizer é o seguinte, se eu maltratei, vamos supor, se eu fui uma pessoa que maltratei as pessoas de pigmentação diferenciada da pele, eu volto novamente, reencarno exatamente com a mesma pigmentação da pele, para que eu possa sentir. Por isso é que ele usa o termo conforme os reflexos que haja lançado de si mesma. E conforme aqueles que haja assimilado do ambiente em que estagiou. Assimilado do ambiente que estagiou. Porque nós sabemos que com a convivência, nós também assimilamos. Então,
Ele volta a repetir. Transfere-se a alma de posição a posição, conforme os reflexos que haja lançado de si mesmo, e conforme aqueles que haja assimilado do ambiente em que estagiou. Ele chama uma encarnação de um estágio, de um aprendizado, porque o estagiário, ele ainda não domina, ele está aprendendo. Ele vai usar o termo assimilando do ambiente, né? E ele diz conforme o reflexo que haja lançado de si mesma. Isso é maravilhoso. Atingida a época de aferição, então vamos medir, vamos verificar, né? Então, atingida a época de aferição dos próprios valores, porque todos nós temos o momento de fazer o balanço do que fizemos da nossa vida aqui na Terra. Em que momento é esse? Quando a morte física determina a extinção da força vital corpórea. Esse é o momento do acerto de contas. E ele usa um termo aqui, olha. Essa força vital corpórea emprestada ao espírito para a sua excursão de desenvolvimento e serviço. Gente, força vital corpórea, ou seja, uma encarnação, um corpo físico, a saúde, o organismo é um empréstimo emprestada ao espírito para a sua excursão de desenvolvimento e serviço. Nosso Papai do Céu nos emprestou você terá que devolver e prestar conta. Então, eu não posso dizer que o corpo físico é meu. Não é, porque não foi eu que o construí. É um empréstimo da divindade ao qual eu terei que prestar contas do que exatamente eu fiz e tenho feito. E esse empréstimo desse corpo não foi para eu vir gozar e realizar todos os meus desejos em absoluto, até porque os meus desejos, os nossos desejos são na horizontal, são primitivos muitas vezes, egocêntricos. Então não foi para isso que nós nascemos, não foi para isso que nós ganhamos esse corpo emprestado. O propósito foi desenvolvimento e serviço. Se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. Todos os dias devemos perguntar: hoje, em que momento eu fiz um sacrifício? Chegar ao final da noite, fazer um balanço. Meus irmãos, caridade é atitude sem aguardar absolutamente nada. Nada. Trabalho profissional, isso não é caridade. Porque nós trabalhamos para receber o salário. O verdadeiro sacrifício, o trabalho divino, é realizar sem esperar absolutamente nada. Nada em troca. Então, desenvolvimento e serviço. Esse foi o propósito que o Papai do Céu nos emprestou esse corpo. Ele diz mais, esse corpo também foi emprestado para realizarmos o quê? Reajuste ou elevação. Reajustar o que outrora eu fiz errado.
e elevação, porque nem todas as encarnações são processos expiatórios. Muitos são provações, e essas provações me elevam como espírito. Não há um ser humano que esteja vivendo na face da Terra que não passe por expiações e por provas, ou só provas. Então, mais uma vez, vou repetir. A extinção da força vital corpórea. Então, essa força vital corpórea emprestada ao espírito para a sua excursão de desenvolvimento e serviço, reajuste ou elevação na esfera da carne, ou seja, da encarnação do corpo, colheremos os resultados de nossa conduta. E muitas vezes é preciso recomeçar o trabalho para regenerar atitudes e purificar sentimentos na reconstrução de nossos destinos. Ele diz assim, gente, muitas vezes é preciso recomeçar o trabalho para regenerar atitudes e purificar sentimentos na reconstrução de nossos destinos. Porque a gente renasce, chega aqui, a gente se sente, acha que tem que atender todos os nossos caprichos pessoais, fazemos um monte de besteira e aí o que tem que fazer? Recomeçar de novo. Agora a pergunta que não quer calar, em que situações? É o que ele vai ser no próximo parágrafo. Ele diz dessa forma, os corações que hoje oprimem o próximo, a se prevalecerem da galeria social em que se acastelam, se colocam num castelo, na ilusória supremacia do ouro, ou seja, do dinheiro, voltam amanhã ao terreno torturado da carência e do infortúnio, recolhendo em impactos diretos os raios de sofrimento que semearam no solo das necessidades alheias. O que eu fiz o irmão passar, eu vou passar na mesma medida. É lei da justiça. Amor, justiça e caridade. Não é Deus punindo, é Deus corrigindo, para eu aprender a respeitar o meu irmão. E isso me faz pensar se eu estou numa condição do poder, do dinheiro, e eu humilho, eu maltrato, eu vou vir do outro lado. E às vezes no mesmo, como ele coloca aqui, no mesmo sítio, no mesmo terreno. Se eu estou na condição de um funcionário que convivo com esse tipo de superior, falando de uma forma horizontal, eu tenho que me indagar. Será que hoje o que eu passo eu não fiz também? Ou pensar também, eu vou exercitar aqui a minha tolerância, porque às vezes a vida te deixa em determinadas situações que você não tem opção. Parece que a vida te prendeu naquela situação. É um processo expiatório ou uma grande provação. Toda expiação é uma provação, mas nem toda aprovação é um processo expiatório. Então, há situações que a vida nos leva e nos dá a oportunidade de mudar e até mesmo de ficar melhor. Mas quando é um processo realmente expiatório, a vida nos conduz de uma forma que a gente não consegue sair. Mas ainda continuando esse processo aqui da sociedade, isso tudo, Emmanuel, nos traz para a gente entender que nós estamos inseridos no lugar certinho. Ele diz assim: então, volto amanhã ao terreno torturado da carência e do infortúnio, recolhendo em impactos diretos os raios de sofrimento que semearam no solo das necessidades alheias.
E se as vítimas e os verdugos não souberem exercer largamente o perdão recíproco, encontramos no mundo social verdadeiro círculo vicioso em que se entrechocam constantemente as ondas da vingança e do ódio, da dissensão e do crime, assegurando clima favorável aos processos da delinquência. Olha só, viver num ambiente desse, vicioso, com ondas de vingança e ódio, foi resultado do quê? Se as vítimas e os verdugos não souberam exercer largamente o perdão recíproco, encontramos no mundo social o verdadeiro círculo vicioso. Círculo vicioso porque aqueles que tu odiou, aqueles que tu matou, aqueles que tu não perdoou, que foi para o mundo espiritual com ódio, sinto falar, voltam bem pertinho, bem próximo. Por isso é que ele vai usar o termo um círculo vicioso. E aí fica aquele clima de briga, aquele clima de raiva, aquele clima de revanche, fica o mesmo clima pesado. Então, gente, esse texto ele está nos mostrando que nós construímos literalmente a nossa sociedade a qual estamos inseridos. Continua Emmanuel, diz assim: sociedades que ontem escravizaram o braço humano são hoje obrigadas a afagar esses braços por filhos do próprio seio, aqueles que elas furtaram a terra em que se lhes situava o degrau evolutivo. Olha que interessante. Hordas invasoras, que seriam ser bandos invasores, que talam, ou seja, devastam os campos de povos humildes e inermes. Neles renascem como crianças, rebentos do chão conquistado, garantindo o refazimento das instituições que feriram ou depredaram. Agrupamentos separatistas que humilham irmão de cor voltam na pigmentação que detestam, arrecadando a compensação das próprias obras. Citadinos aristocratas, insensíveis aos problemas da classe obscura, depois de respirarem o conforto de avenidas suntuosas, costumam renascer em bairros atormentados e anônimos, bebendo no cálice do pauperismo os reflexos da crueldade risonha com que assistiram, noutro tempo, a dor e a dificuldade dos filhos do sofrimento. Olha só, gente, você nasce aí num condomínio fechado, vive ali isolado, não quer absolutamente auxiliar a ninguém, esnoba. Calma que você vai renascer em um bairro, como ele coloca aqui, paupérrimo, pauperismo, Olha que interessante. Em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito, em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria, retardando o passo na planície comum ou acelerando para os cimos da vida, em obediência aos ditames da evolução. Essa frase final aqui é obediência aos ditames da evolução. Moral, não te rebeles contra o meio que você está inserido. Ele fala o termo obediência, é essa obediência a Deus. Deus não erra, meus irmãos. Tá tudo certo. E a nossa rebeldia não vai mudar, só vai piorar mais ainda a situação que nós estamos vivendo. Então, o que nós temos que fazer, uma vez que somos espíritas e temos a consciência, temos a informação e devemos ter a consciência da lei da ação e reação,
da lei do quem com ferro fere, com ferro será ferida, da lei do olho por olho, dente por dente. Então, se eu quero uma sociedade melhor em próximas encarnações, que eu possa seguir o Evangelho hoje, aonde eu estou inserida, no lar que eu estou inserido, no ambiente profissional que eu estou inserido, no grupo religioso ao qual eu estou inserido, aonde eu estiver inserido, no bairro, na cidade, no país, façamos nós a nossa parte como cidadão, como cristão. Então assim nós finalizamos mais um capítulo retratando a sociedade. Agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, a Deus nosso Pai, aos amigos espirituais que nos ajudaram. E até o nosso próximo tema, nosso capítulo 19, que irá retratar prosperidade. Um grande abraço da tia.